Nódulos nos pés. O que fazer? Nossos pés são importantes bases que nos permitem realizar diversas atividades diárias, mas nem sempre damos os devidos cuidados a eles. No entanto, é fundamental nos preocuparmos com esses membros, uma vez que pode desenvolver algum problemas crônico ou até mesmo refletir malefícios em todo o corpo. Apesar de ser comum sentir cansaços aliado ao centro de desconforto no calcanhar, dedos e tornozelos, esses sintomas podem indicar algo mais grave quando ocorre com frequência. É o caso, por exemplo, do cisto no calcanhar ou nódulo nos pés. Notou que está com algum caroço na sola dos pés e não sabe o que isso pode representar? Então veja o vídeo de hoje e entenda mais sobre as possíveis causas, consequências e tratamento da doença. Os nódulos nos pés nada mais é do que uma maneira que o corpo encontra de informar que algo não está adequado no organismo, dando origem a um caroço sólido ou saliente, também chamado de fibromatose plantar. Os nódulos ocorrem quando há um supercrescimento do tecido fibroso da fáscia plantar. Banda fibrosa que reveste toda a planta dos pés, dos dedos ao calcanhar, ou seja, quando esse tecido cresce mais que o normal, quase sempre benigno e inofensivo, com tamanho que pode variar de 0,5 a 3 centímetros de diâmetro. Os nódulos nos pés geralmente aparecem no cavo plantar, região da curva dos pés, mas pode se originar em qualquer região da fáscia plantar. Com o desenvolvimento lento e gradual, os nódulos surgem majoritariamente em homens acima dos 50 anos. Porém, qualquer pessoa, independentemente da idade, pode sofrer com o aparecimento de nódulos. Em 25% dos casos, os caroços que podem gerar dor ou não se manifestam em ambos os pés, comprometendo o caminhar do paciente e o bem-estar do mesmo. O principal sintoma é o surgimento do caroço no pé, mas caso ele não seja perceptível, dores ao caminhar ou ao utilizar determinado calçado podem indicar o início de um. Portanto, muitos pacientes sentirão dor somente no momento em que o nódulo for pressionado contra um sapato ou no chão. Mesmo sendo incomum, se a deformidade for comprimindo algum nervo, o indivíduo pode apresentar uma sensação de formigamento ou dormência, bem como perda de força e sensibilidade no local afetado. Outra patologia frequente na parte superior do pé e no tornozelo, o cisto sinovial, caracteriza-se pelo aparecimento de uma bolsa cheia de líquido que cria um volume sobre a pele. Ele pode ser doloroso ou não. E quais são as causas? Apesar do nódulo não possuir uma causa exata, acredita-se que seja acometido potencialmente por genética, postura, trauma nos pés, que pode causar lesões e inchaço, comprimindo o membro e originando nódulo, salto alto, pois esse tipo de calçado faz com que o indivíduo automaticamente jogue o corpo para frente, aumentando, portanto,
a pressão na região onde os nódulos pode ser desenvolvido. Além dessas questões, os nódulos também podem surgir devido ao excesso de álcool, tabagismo, medicamentos para pressão alta ou convulsão, doença no fígado, diabetes e até mesmo por excesso de vitamina C. Apesar da vitamina C ser essencial para a saúde e para o bom funcionamento do nosso organismo, ser consumida em exagero pode trazer risco à saúde, prejudicando o sistema digestivo, rins e modificando o mecanismo de ação de alguns medicamentos. Ocorrendo essas alterações, há uma possibilidade de haver o aparecimento de nódulos. E como tratar? Palmilhas e sapatos ortopédicos. O tratamento básico de fibromatose plantar visa manter certa pressão nos nódulos. A utilização de sapatos com sola macia ou o uso de uma palmilha muito confortável no interior do sapato são ótimas maneiras de fazer com que os nódulos passem a descansar em cima de uma superfície mais suave. Alongamentos para cistos sinoviais. Além das famosas compressas de gelo, o tratamento compreende a ingestão de medicamento para dor e alguns pequenos exercícios de alongamento que podem ser feitos em casa, bem como fisioterapia com profissionais. Alongamento com a toalha. Sente-se e coloca a perna do pé que possui o nódulo esticada à frente do corpo. Com o membro em uma toalha, puxa a perna em direção ao tronco. Mantenha o joelho estendido e permaneça durante 30 segundos nessa mesma posição. Depois repita esse alongamento mais 3 vezes. Rolamento sobre a lata congelada. Durante 5 minutos, coloque uma latinha de refrigerante congelada embaixo do pé com o nódulo e deslize-se para frente e para trás. Levantamento dos dedos dos pés. Sente-se e posicione os membros bem nivelados ao solo, com o calcanhar sempre ao chão, de maneira leve e gradual. Eleve os dedos do pé afetado. O ideal é fazer 3 séries de 10 repetições. Realize esse movimento durante aproximadamente 5 minutos. Pegar a toalha em pé, com o calcanhar no chão, tente recolher uma toalha com os dedos do pé, que possui o nódulo. Após conseguir pegá-la no chão, solte-a e repita esse movimento de 10 a 20 vezes. Fique atento aos movimentos. Sentir apenas um desconforto é normal, mas em caso de dor aguda, pare de fazer o alongamento imediatamente e converse com o seu médico. Caso o cisto não desapareça ou não diminua, é possível aspirar o líquido da bolsa por meio de uma agulha. Outro método utilizado para reduzir o tamanho do cisto é injetar corticosteroide no local afetado. Além do mais, a utilização de medicamentos que bloqueiam o canal de cálcio e que reduzem a pressão sanguínea são ótimos para tratar fibromatose plantar. Fibromatose plantar. Para caso crônico, quando o nódulo é sólido ou quando o mesmo apresenta dor ao paciente, as cirurgias são
as alternativas mais adequadas. A operação deve ser orientada e realizada por um médico especialista, e o paciente deve permanecer com o pé em repouso, sendo necessária a utilização de muletas para caminhar. Após esse processo de recuperação, o indivíduo já pode retornar às suas atividades habituais. Os sintomas do cisto sinovial do calcanhar pode ser discreto, mas fique mais evidente em algumas situações, como em prática de atividade física, no uso de um tênis mais apertado ou após muitas horas em pé. Além do surgimento de uma pequena bolinha palpável na região, a dor pode surgir, embora isso não seja comum. O quadro algésico é até mesmo o tamanho do cisto do calcanhar. Pode aumentar quando se usa mais a articulação em questão. Eventualmente, em casos mais severos, a área adjacente pode ficar mais inchada ou até mesmo desfigurada, ocasionando o rompimento e extrasamento do líquido e elevando a pressão das estruturas vizinhas. Eventualmente, o cisto sinovial pode desaparecer sem precisar de nenhum tipo de tratamento, uma vez que o comportamento dessa estrutura tende a ser pouco previsível. Da mesma maneira que eles podem sumir espontaneamente, sem nenhuma intervenção médica, eles podem ficar estáveis ou aumentar de tamanho. De qualquer forma, é aconselhável ter alguns cuidados com os pés e não expor a região a situações de muito estresse, pois isso pode piorar a situação. A maioria dos cistos sinoviais nem chega a ter sintoma e incomodam mais por sua aparência. No entanto, se ficarem maiores, pode comprimir tendões ou nervos vizinhos. O tratamento de um cisto do calcanhar dependerá de muitos fatores, sobretudo se ele causa dor, incômodo ou se é muito grande. Em caso mais severo, pode ser feita uma punção para esvaziar o seu conteúdo. Lembre-se de que esse procedimento, embora seja relativamente simples, só pode ser feito por um médico. Outra opção inclui aspiração ou injeção de corticoides no local. Caso haja uma recidiva com cisto maiores, o mais indicado a ser feito é uma cirurgia para resolver o problema. O médico também pode lançar a mão do uso de órteses de medicamento anti-inflamatório para aliviar a dor. Agora que você já sabe um pouco sobre o nódulo dos pés e o cisto no calcanhar, não perca tempo em prevenir esse problema utilizando calçados confortáveis e mantenha a saúde em dia. E lembre-se que é fundamental procurar um médico para receber o diagnóstico e o tratamento adequado, conforme a necessidade. E aí, pessoal, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e tchau, e até o próximo.